Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, que têm nos acompanhado através de nosso canal e pelas redes sociais. Estamos no 10º domingo do tempo comum, dia 6 de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Vamos iniciar o nosso momento de fé e oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Amém. Que o Espírito Santo ilumine a nossa caminhada cristã, para que a palavra de Deus nos inspire a realizar boas ações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ele não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós travamos uma batalha a cada dia. A nossa vida é uma luta, e como diz São Paulo, contra os espíritos, contra forças sobrenaturais. Para aqueles que têm fé, que acreditam em Deus e que olham para Cristo, que buscam ser fiéis, vão enfrentar muitas vezes tentações, tribulações. O inimigo de Deus fomenta divisão, usa de pessoas para atrapalhar o projeto salvífico de Jesus. Assim como quis impedir o próprio Jesus neste mundo, também nos tenta para afastar-nos da presença de Deus, do plano de Deus para a nossa vida e para a vida de nossos irmãos e irmãs. Jesus usava uma metodologia interessante para ensinar as verdades cristãs. As parábolas. Parábolas são histórias verdadeiras ou fictícias com fundo moral ou religioso. Como era grande a multidão, as parábolas chamavam a atenção e o povo ficava interessado para conhecer o final,
onde Jesus iria chegar com a mensagem. Jesus inicia seu sermão falando sobre a divisão dentro da igreja. Usando a seguinte parábola: ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar-lhes os bens se antes não houver amarrado. Só então poderá saquear-lhe a casa. Pois bem, a missão de Jesus era de paz, de justiça. Era realizar o reino de Deus, a obra de Deus, o amor. Ele enfrentava a cegueira dos escribas, a mentalidade do dente por dente, da lei pela lei. Em seu trabalho missionário messiânico, Jesus encontrava conflitos entre o que ele pensava e o que defendiam os escribas. Essa é a razão por que é contada a parábola, para provocar nos escribas uma reflexão para entenderem a obra messiânica, a obra do Espírito Santo de Deus. Referindo-se às palavras dos escribas, ele está possuído de Belzebu, e ele é pelos príncipes dos demônios que ele expulsa os demônios, como está no versículo 22. Amados irmãos e irmãs, essas palavras dos escribas levaram Jesus a dizer o seguinte: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, será um réu de um pecado eterno. Veja só, a mentalidade fechada dos escribas não deixava neles entendimento da obra do Espírito Santo na obra de Jesus. A blasfêmia que não tem perdão é quando fechamos o nosso coração e não aceitamos o poder do Espírito Santo na obra messiânica de Cristo em favor da humanidade. Quando negamos a obra do Espírito Santo, estamos negando que Deus é o Senhor de todas as coisas, de todas as vidas. E é pelo Espírito Santo que Deus expulsa o demônio, o mal. É a ação de Deus no mundo. Não é através da violência que nós iremos construir o reino de Deus, pagando o mal com o mal. Não. É através da graça, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que nos leva a agir de forma serena, tranquila, humilde, de acordo com a paz de Deus. É como nos diz a primeira leitura: o que é visível é passageiro, as obras humanas, mas o que é invisível é eterno. Que as nossas atitudes, amados irmãos e irmãs, estejam em consonância com a verdade do Evangelho. Busquemos fazer a vontade de Deus, observando não só os mandamentos, mas buscando, à luz da palavra, esta transformação interior. Peçamos a graça a Deus. Senhor, como é difícil fazer Tua vontade todos os dias em nossas atitudes. Agradecemos por nossa família e pelo Teu amor por nós. Finalizando esse momento, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo em nosso canal, você que compartilha, que acompanha, que nos escreve. Seja muito abençoado a você de onde estiver, seja no Ceará ou em outra localidade. E eu vos abençoo por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!